Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 28 de agosto. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O Congresso entrega à presidente Dilma Rousseff o relatório final da CPI mista da violência contra a mulher. Proposta aprovada no Senado tipifica como crime desaparecimentos como o do pedreiro Amarildo de Souza, no Rio de Janeiro. Matéria na pauta de hoje da CCJ altera o número de deputados federais de 13 dos 26 estados brasileiros. E votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Comissão Mista de Orçamento fica para a semana que vem. Numa sessão solene, o Congresso entregou ontem à presidente Dilma Rousseff o relatório final da Comissão Mista que investigou a violência contra a mulher. Esquema de segurança reforçado. Na terceira visita ao Congresso desde que tomou posse em 2011, a presidente Dilma foi recebida na chapelaria por parlamentares e pelos presidentes da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e do Senado, Renan Calheiros. Na sala de audiências do Senado, ela se reuniu com presidentes das duas casas e líderes partidários. No plenário, lotado por deputados, senadores e convidados, a presidente recebeu o relatório da comissão mista que investigou a violência contra a mulher. A comissão percorreu o país durante quase 2 anos e fez uma radiografia da situação da violência contra a mulher no país. O documento entregue à presidente Dilma revela que mais de 90 mil mulheres foram assassinadas no Brasil nas últimas 3 décadas, o que coloca o país na 7ª posição em assassinatos de mulheres em todo o mundo. O documento também aponta falhas no cumprimento da Lei Maria da Penha, em vigor há 7 anos. Na sessão, que também foi uma homenagem à Lei Maria da Penha, a relatora da CPI, senadora Ana Rita, destacou que a visita da presidente Dilma mostra a sintonia entre o governo e o Congresso. Seu compromisso expresso nesta visita reforça, uma vez mais, histórica, nos dá a certeza de que as recomendações constantes deste relatório serão implementadas em sua plenitude. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que os números da violência contra a mulher ainda são preocupantes e anunciou a disposição do Senado de votar os projetos apresentados pela CPI. Todos eles, sem exceção, serão votados ainda esta semana, entre quarta e quinta-feira, no Senado Federal. Reitero a disposição do meu governo em atuar junto com todos os poderes da República, com todas as demais instâncias da Federação, com todos os movimentos sociais, para o aprimoramento da legislação no fortalecimento do aparato de repressão à violência contra a mulher, na ampliação e na humanização da estrutura de acolhimento, na estrutura de proteção à mulher vítima da violência. No endereço eletrônico www.senado.leg.br/jornal, você pode ter acesso ao encarte especial feito pelo Jornal do Senado com diversos dados sobre a violência contra a mulher no Brasil. O encarte, também entregue ontem à presidente Dilma Rousseff, foi preparado com base no relatório final da CPMI. Depois da solenidade, a presidente Dilma Rousseff falou sobre o senador boliviano Roger Molina. Ele estava asilado há mais de 1 ano na Embaixada do Brasil em La Paz, mas o governo da Bolívia negou o salvo-conduto para que deixasse o país. No último fim de semana, o senador fugiu para o Brasil com a ajuda de um diplomata brasileiro. O Brasil jamais poderia aceitar, em momento algum, sem salvo-conduto do governo boliviano, não poderia colocar em risco a vida de uma pessoa que estava sob sua guarda. A Embaixada do Brasil é extremamente confortável. Nós negociamos em vários momentos o salvo-conduto e não conseguimos. Lamento profundamente que um asilado brasileiro tenha sido submetido à insegurança que esse foi. Lamento, porque um Estado democrático e civilizado, a primeira coisa que faz é proteger a vida
sem qualquer outra consideração. Um governo não negocia vidas. Um governo age para proteger a vida. Nós não estamos em situação de exceção, não há nenhuma similaridade. Eu estive no DOI-CODE, eu sei o que é o DOI-CODE. E asseguro a vocês, é tão distante o DOI-CODE da Embaixada Brasileira, lá em La Paz, como é distante o céu do inferno. Literalmente isso. No plenário, a polêmica sobre a remoção do senador boliviano para o Brasil também repercutiu durante toda a tarde de ontem. Uma ilegalidade e quebra de hierarquia. Ninguém consultou o ministro, ninguém consultou a presidenta da República. Não se concede asilo político sem se consultar o ministro e sem que haja uma decisão de Estado. Não houve uma ação efetiva do governo federal, da chancelaria do governo brasileiro, do Itamaraty, para que esse cidadão tivesse o necessário e esperado salvo-conduto. A partir daí, tomou o ministro Savoy uma decisão, sabendo ele dos riscos dessa decisão, até do ponto de vista pessoal, em relação à sua carreira, mas uma decisão humanitária. Foi uma operação militar, não foi apenas uma operação diplomática. E se eles fossem parados pela polícia? O que os nossos fuzileiros fariam? Resistiriam dando tiro na polícia boliviana? Ou entregariam as armas das Forças Armadas Brasileiras a policiais bolivianos? Foi uma inconsequência. A sua vida estava em risco. Não apenas pelas condições em que estava confinado, mas também pela sanha do ditador, ou do semi-ditador, se quiserem, da Bolívia. Avaliem os senhores a violência que o governo boliviano mobilizou contra o seu opositor. Nós estamos falando de um governo eleito, democraticamente eleito, representativo, com o qual o Brasil mantém relações diplomáticas e que é parte de todos os organismos internacionais dos quais o Brasil participa. Nós já temos muitos argumentos para sermos de um lado governo e outros serem oposição. Temos muitos debates para travar sobre economia, sobre políticas sociais, mas essas questões que envolvem a soberania do país, que envolvem hierarquia, que envolvem tratados internacionais, não podem ser objeto desse tipo de discussão. Eu lamento. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. As comissões de Infraestrutura e de Assuntos Econômicos fazem audiência pública conjunta para debater a primeira rodada de leilões do pré-sal sob o regime de partilha. A convidada é a diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo. Depois da audiência, a Comissão de Infraestrutura sabatina Valdir Martins Barroso para o cargo de diretor da ANP. A Comissão de Ciência e Tecnologia faz audiência pública intitulada Marco Civil da Internet, debate sobre neutralidade de rede, privacidade e conservação dos dados pessoais e outras questões controversas. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da reunião é a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. A Comissão de Constituição e Justiça deverá analisar hoje proposta de emenda constitucional que altera a forma de escolha de membros dos tribunais eleitorais. De acordo com a PEC apresentada pelo senador Pedro Tax, a OAB deverá participar da escolha dos membros da advocacia que vão compor os tribunais eleitorais, a exemplo do que já acontece nos TRFs e nos tribunais de justiça. A PEC tem parecer favorável do relator Aníbal Diniz. Ela também aumenta de 7 para 9 o número de juízes dos tribunais eleitorais. Está na pauta também um projeto que modifica a composição de vagas na Câmara Federal. A proposta do senador Eduardo Lopes altera o número de deputados federais de 13 dos 26 estados. De acordo com o texto, 7 estados perdem e 6 ganham vagas. Outras 3 comissões se reúnem na manhã desta quarta-feira.
Entre os projetos na pauta da Comissão de Assuntos Sociais está o que fixa limite mínimo de fornecimento de medicamentos de uso contínuo pelas empresas fabricantes e as obriga a advertir os consumidores sobre eventual encerramento da produção. Um dos projetos na pauta da Comissão de Desenvolvimento Regional é o que estende até o fim de 2023 o prazo da redução do imposto de renda de empresas vinculadas a projetos da Sudene e da Sudan. O objetivo é estimular o desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste. E a Comissão de Educação faz audiência pública sobre o projeto de lei que institui a residência pedagógica para professores da educação básica. E na tarde de ontem foi aprovado o projeto que muda regras no Banco da Terra para facilitar a sucessão de imóvel rural aos herdeiros. Os senadores também aprovaram a proposta que tipifica como crime desaparecimentos como o do pedreiro Amarildo de Souza, no Rio de Janeiro. Um dos projetos aprovados pelo plenário inclui no Código Penal o crime de desaparecimento forçado. Se a proposta também for aprovada pela Câmara, será possível punir o responsável pelo crime, ainda que o corpo da pessoa desaparecida não seja encontrado. Se ficar provado que a vítima foi morta, a pena pode chegar a 40 anos de prisão. É um dos crimes mais graves, pois além de submeter a vítima a um estado degradante e violador de sua dignidade, afeta duramente sua família e pessoas próximas que convivem com o estado de angústia e desespero permanente. São muitos os casos, por milicianos, por traficantes e infelizmente também por forças policiais, como no caso do Amarildo. Os senadores também aprovaram um projeto que muda as regras para uso de recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, conhecida como Banco da Terra. Pelo texto, no caso de morte do dono de uma pequena propriedade rural, um herdeiro poderá utilizar recursos do fundo para comprar a parte da terra destinada aos outros herdeiros. Hoje, se o dono de uma pequena propriedade vier a falecer, os seus filhos não podem fazer um financiamento para que um compre a parte do outro. Isso é segurança jurídica na área fundiária, com um grande alcance social e econômico. Outra proposta aprovada permite a criação da Região Integrada de Desenvolvimento do Cariri-Araripe. A área, que deve receber incentivos para o desenvolvimento sustentável, reúne municípios dos estados do Ceará, Piauí, de Pernambuco e da Paraíba. Vai fazer com que vários municípios da região tenham estímulo ao desenvolvimento sustentável na forma de tarifas, frete, seguro, linha de crédito especiais para atividades prioritárias e isenções e incentivos fiscais. E a Câmara dos Deputados aprovou ontem, em segundo turno, a chamada PEC do Orçamento Impositivo, que torna obrigatória a execução das emendas parlamentares ao orçamento da União. A proposta obriga a execução de emendas no valor de até 1% da receita corrente líquida realizada no ano anterior. Outra matéria aprovada ontem na Câmara foi a MP 613 de 2013, que concede incentivos tributários aos produtores de álcool e à indústria química. Ambas as matérias vêm agora para análise no Senado. Ficou para a semana que vem a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Comissão Mista de Orçamento. Ontem, os parlamentares definiram como vão propor alterações no texto. A proposta da LDO define as regras para a elaboração do orçamento da União. Os parlamentares terão até terça-feira para apresentar destaques, ou seja, itens para serem votados separados do texto principal. Os destaques serão agrupados em 5 temas: metas fiscais, execução provisória do orçamento, obras com indícios de irregularidades, orçamento impositivo e metas e prioridades. O presidente da comissão mista marcou a votação dos destaques e do texto principal também para terça-feira. Mas, segundo o senador, a LDO só deve ser aprovada no plenário do Congresso na segunda quinzena de setembro. Nós estamos com a pauta do Congresso fechada por conta de discussão de vetos. E a próxima reunião marcada pelo presidente do Congresso é 17 de setembro. Portanto, a gente só poderia, de qualquer forma, votar a LDO
depois de 17 de setembro, depois de destrancar a pauta. Antes disso, até 31 de agosto, o governo deve enviar ao Congresso a proposta de lei orçamentária para 2014. Se o governo mandar a LOA, como tem que mandar até 31 deste mês agora, o que vai haver é que nós vamos ter que retornar a LOA para que os pontos divergentes possam ser readequados. E o presidente Renan Calheiros anunciou em plenário que a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, vem ao Congresso amanhã para entregar o projeto de lei orçamentária anual, a LOA. O presidente do Senado, Renan Calheiros, falou sobre a primeira sessão temática da Casa, que deve acontecer amanhã às 11 horas. De acordo com o projeto aprovado pelos senadores, as sessões deliberativas poderão ser transformadas em debates temáticos para discussões e votações de assuntos de interesse nacional. É uma discussão sobre reforma política que contará com a presença da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, da ministra Carmen Lúcia. Na Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos ter a discussão de uma reforma eleitoral, objetivando reduzir mais custos. E na sessão temática nós vamos começar a discutir a reforma política na sua essência. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.